Pessoal, nessa aula eu gostaria de apresentar um problema para vocês do Qubit, que seria, imagina que eu quero excluir alguma coisa, deixa eu mostrar a tela aqui para vocês. Eu quero excluir esse Qubit, mas esse processo de exclusão ele pode demorar. Por exemplo, ó, eu quero que aqui no deletar hábito, eu quero que ele demore wait, delete, duration, second, 5. Quero que ele demore 5 segundos para excluir. Vamos criar aqui um hábito, né? Primeiro hábito. Vem? E aí eu vou clicar para excluir, vai demorar 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, excluiu. E aí, pessoal, qual que é o problema? O usuário não obteve nenhum tipo de feedback durante esse momento de exclusão. Ele até acha que travou ou que aconteceu algum problema. E melhor, imagine que depois de 5 segundos gere um erro. Imagina que esse qubit ele emita um erro aqui, ó, dizendo, né? Vou até remover esse get habits aqui, tá bom? Então, imagina que ele deu um erro. Emite error state, né? Habit error. Aqui, ó, ocorreu um erro ao remover hábito. Imagina que deu um erro. Vamos ver o que vai acontecer. Vou cadastrar de novo. Hábito 1. Depois vou cadastrar o hábito 2. Eu vou excluir um deles. Observa que tem dois caras na lista. Eu vou excluir somente um deles. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu perdi a lista, porque quando o erro foi emitido, o qubit ele substituiu o estado. Mas imagina comigo que você está trabalhando com um aplicativo que está funcionando lá por API, você tem uma listagem e deu um erro somente ao excluir um item. Somente ao excluir um item. Não faz sentido você perder a lista, igual aconteceu aqui. Então, o que acontece é que esse qubit de listagem, talvez ele não seja suficiente para a gente fazer, resolver, de fato, esses problemas aqui, tá bom? Eu vou até remover essas duas partes aqui e voltar para o código original. Então, como faríamos? Como faríamos para resolver esse tipo de problema do qubit? Infelizmente, nós precisaríamos de criar outro qubit. Infelizmente. Então, nós viemos aqui e criaremos, né? Habits, delete, habit, state, byte. Aí a gente vem cá, abstract, class, delete, habit, state. Aí a gente faz abstract, class, initial, delete, habit, delete, habit, state, initial. E ele implementa, que não é abstract, né? Ele implementa isso aqui, delete, habit, state. Depois nós precisaremos de class, delete, habit, state. Que ele implementa esse carinha aqui. Esse daqui seria uma espécie de loading. E depois precisaremos de class, success, deleting, habit, state. Que ele implementa o delete, habit, state. Esse daqui resolveria em partes, tá bom? Vamos lá, vamos utilizar dessa forma. Também teríamos um erro, né? Class, error, deleting, habit, state. Implements, delete, habit, state. Ótimo. Então, essa forma aqui talvez resolveria. E precisaremos também criar um qubit para ele, né? Delete, habit, qubit. Vamos lá. Class, delete, habit, qubit. Ele estende aqui o delete, o qubit do tipo delete, habit, qubit. Tem que importar o qubit. Vamos criar o construtor super. Dessa forma. Vou colocar aqui também um construtor super, né? Com o estado inicial, que é esse daqui, né? Delete habit state initial. Ótimo. Opa, ele tá dando um erro aqui. Opa, aqui é delete habit state, tá bom? Desculpa. Aqui também.
E aí a gente vai trazer aquela função de deletar o hábito para cá. Lá do onQubit, a gente vai dar um Ctrl X literal, trazer para cá. Beleza? Dessa forma. O que ele vai precisar? Ele vai precisar aqui de mudar. Ele vai precisar, primeiramente, do use case, né? E a gente pode até remover esse get habits daqui. Então, ó, final, delete habit use case, delete habit use case. Aqui o construtor vai ser normal. Boa. Aqui embaixo, se der algum tipo de erro, a gente vai colocar aqui, né, error delete in habit state. Tá? Aqui, esse delete in habit state também pode ter aqui um final string error dentro dele. Tá bom? Criar aqui um construtor simples. Bom, aqui a gente vai emitir, primeiramente, emitir delete habit, delete in habit state, que é o loading. Aqui, depois ele dá sucesso, a gente emite um success delete habit state. Dessa forma. Então, ele inicia deletando um hábito, aqui um estado de deleção. Se deu certo, ele emite o estado de sucesso. Se deu erro, aqui ele emite o estado de... ele emite aqui o estado de inicial. Ok. Vamos agora refatorar, né? Nós criamos o Qubit. Primeiramente, nós precisaremos ir lá no nosso injetor de dependências, né? Que é o nosso dependency aqui em core, DY, injector container. A gente vai instanciar o nosso Qubit aqui embaixo. sl.register desde singleton. Passa aqui o Qubit, né? Dessa forma, aqui a gente passa o SE, ponto e vírgula. Beleza. Aqui embaixo a gente vai precisar mudar. Aqui nós precisaremos de fazer o seguinte, nós precisaremos de ler o Qubit do delete habits Qubit. Ótimo. Observa, a funcionalidade ela é quase a mesma, né? Eu vou dar um refresh aqui no nosso app para ele ler as dependências. Bom, vamos ver, leu as dependências corretamente. Agora eu vou clicar em excluir. Vou excluir, beleza? Ó, observa aqui que ele não deu nenhum tipo de erro, ele funcionou tudo corretamente. Só que a gente não tem nenhum tipo de feedback. A gente vai dar um refresh no app, vocês vão ver que não tem nenhum tipo de feedback. O primeiro problema do feedback é que quando a deleção termina, eu preciso que a lista do outro qubit se recarregue. Como que faremos isso? Nós iremos lá no nosso homepage. No init state, nós também procuraremos delete. Não? Delete qubit recebe SL do tipo delete qubit. Dessa forma. Aqui no init state, eu posso fazer o seguinte. O qubit ele pode ser observado como se fosse uma string. Então, ó, ponto state ponto listen, ponto listen, né? String ponto listen, dessa forma. E nós podemos ouvir aqui no on-data. Ótimo. Se aqui, ó, se o nosso evento é o estado, tá? Eu posso chamar aqui até de state. Se o nosso state is, vou pegar quais são os estados de sucesso lá, né? Vou até lá ver. Success delete in habit aqui, dessa forma. Nós chamaremos o get habits again, de novo, tá bom? Vamos lá. Por ele ser estar no init state, nós precisaremos dar um refresh. Boa. Eu vou criar teste 2. Aí, bom. Ó, vou excluir, ó, já começou a melhorar, né? Então, ó, teste 1 e depois teste 2. Nossa lista agora voltou a atualizar corretamente. Como poderíamos melhorar isso aqui? Criando um string subscription, né? Então, late final string subscription delete qubit subscription
dessa forma. No init state, eu vou atribuir esse cara aqui, ó, dessa forma. No dispose, eu preciso remover essa inscrição. Dispose. Eu preciso vir aqui, ó, ponto delete subscription, ponto cancel. Fiz cancelar a inscrição, tá bom? Então, beleza. Vamos dar um refresh, ver se não tá com nenhum problema. Ótimo. Vou criar um estado. Teste 2. Ótimo. Ó, ainda assim, eu não estou obtendo nenhum tipo de feedback, e é isso que nós iremos arrumar. Eu vou entrar aqui no nosso delete Rabbit Card e vou colocar um listener dentro dele. Tá? Então, vou envolver esse ícone aqui, ó, com um listener. Qual que será o listener? Vai ser o block builder. Então, vou envolver aqui com o builder. Esse builder vai ser o block builder. Tá? Aqui nesse block builder, ele vai ter aqui o builder, né, o context e o state. Builder, o tipo do builder dele vai ser delete habit qubit e vai ser delete habit state. Tá bom? E aí, se o state is deleting habit state, eu vou retornar um circular progress indicator. Senão ele retorna um ícone. Será que isso vai funcionar? Vamos ver. E qual que é o builder? Ah, vou dar um refresh para vocês verem que legal, que vai dar um erro. Ó. Vai dar um erro aqui também. Então, vou criar aqui, ó, teste 1. Vou criar aqui teste 2. Ó, ele tá dando um erro. Por quê? A gente não colocou o qubit que ele vai ouvir. A gente precisa colocar aqui, ó, em cima do builder. A gente precisa falar qual que é o coblock que ele vai ouvir. E ele vai ouvir a esse qubit aqui. Ótimo. Olha lá. Beleza. Ó, vocês viram rapidamente que ficou um progress circular indicator lá, né? Teste 1. Teste 2. Mas e aí? Se a nossa deleção ela fosse assíncrona? Então, vamos lá. Eu quero que esse cara aqui, ele demore. Duration. Quero que ele demore 2 segundos. Vamos ver o que acontece. Olha lá. Será que eu estou deletando os dois? Esse é um problema, né? Esse é um problema gigantesco. Como que resolveremos isso? Esse success delete em habit state, ele precisa receber qual que é o que ele está deletando nesse momento. Na verdade, esse cara aqui, o delete em habit state. Então, final string deleting id. Vou criar um construtor para ele. Dessa forma. E eu vou passar para ele, enquanto eu estiver deletando, o id. Lá no nosso widget, no Rabbit Card, eu vou verificar se o nosso estado é deletando e o nosso state.deletingID é igual ao habit.id. Se for igual, ele vai fazer isso. Então, cadastrar mais um. Novo habit. Ó. Nossa, que legal. Difícil. Muito difícil resolver esse tipo de problema, certo? Vamos lá. Vamos. Teste 1. Teste 2. Teste 3. Vou clicar para remover esse, depois esse, depois esse. Observem que bugou? Infelizmente, né? O Qubit é uma coisa muito complexa e na próxima aula a gente vai resolver isso também, tá bom? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e valeu!